Senhor Jesus. Criança, tudo bem com vocês? Deixa eu te fazer uma pergunta. Algum de vocês já passou luta e venceu cantando? Como assim, tia Vera? Alguma prova que você passou, às vezes na prova, uma dificuldade que você tinha e você começou a adorar a Deus, ou foi na igreja e buscou a Deus e prestou um culto a Deus e no outro dia você recebeu a vitória? Algum de vocês já teve essa experiência? Pois bem, a Bíblia nos conta de um rei. Esse rei, criança, ele era de Judá. O rei, ele chamado Josafá. Ele era um homem fiel a Deus. E um dia, criança, a Bíblia nos conta que alguns homens chegaram para Josafá e falaram: Josafá, o Senhor rei, tá vindo um grande exército, está vindo atacar o Senhor. Criança, a Bíblia nos conta que Josafá teve medo. Mas ele teve medo e tomou uma decisão. A Bíblia fala, criança, que ele se pôs a orar e falar com o Senhor. Criança, Josafá, criança, ele colocou diante da congregação, diante de Deus, né? E falou: povo de Judá e Jerusalém, vamos todos orar e jejuar e buscar a Deus um socorro para nos livrar. Criança, a Bíblia fala que todos reuniram para pedir socorro ao Senhor. De todas as cidades e povos de Jerusalém veio para adorar o Senhor. Criança, a Bíblia fala que Josafá fez uma oração a Deus, exaltando o Senhor. Falou: Senhor, o Senhor é Deus fiel, Deus todo-poderoso, que tirou nós da terra do Egito e trouxe o seu povo para cá. Agora, Senhor, está vindo 3 exércitos. Os amonitas, os moabitas, os juntaram com os edomitas e veio para destruir nós, Senhor, para tirar nós da nossa cidade que o Senhor nos deu. Vem nos socorrer. Josafá, criança, orou a Deus e pediu para todo mundo orar e jejuar. E aí, criança, assim aconteceu. E aí, criança, Josafá pediu aquele povo para orar. E Josafá colocou de joelho e falou: Senhor, nós sabemos que nós somos fracos, nós somos pequenininhos, mas nós colocamos nossos olhos fixos a Ti agora, Senhor. E o Senhor vai livrar nós, a nossa fé vai estar somente no Senhor. E o Senhor vai dar o socorro. Criança, nosso Deus é amoroso. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Criança, e aquele povo confiou no Senhor. E aí, criança, todos os homens de Judá estavam ali de pé, em frente ao templo, junto com suas mulheres e seus filhos, e até as crianças oravam ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso, para livrar eles daquele exército inimigo. Criança, o exército era muito grande, criança, 3 exércitos contra o povo de Deus. De repente, criança, quando eles estavam orando, o Espírito Santo de Deus revelou para Gesiel, um dos que estava ali junto com eles, e pediu para Gesiel falar com o povo assim, povo de Judá, moradores de Jerusalém, ó rei Josafá, preste bem atenção, escuta isso que o Senhor Deus diz, não se assustem, não fiquem com medo deste enorme exército, pois a batalha não é contra vocês, mas contra mim. Quando os encontrarem, vocês não precisam lutar. Fiquem parados ali e verão como o Senhor Deus salvará você. Povo de Judá, moradores de Jerusalém, não se assustem, nem fiquem com medo. Marchem! Criança, que coisa linda! Pediu para marchar, criança, e louvar a Deus contra aqueles inimigos. Amanhã cedo, pois o Senhor estará com vocês. Então Josafá, o rei, se ajoelhou, encostou o rosto no chão
e todo o povo de Judá e moradores de Jerusalém também se ajoelharam na presença de Deus, o Senhor, e o adoraram. Criança, você já pensou, criança? Você está sendo ameaçado para morrer. Para morrer. E você ter coragem de cantar para Deus, de louvar a Deus e engrandecer o Senhor. Criança, se você ainda não tem essa experiência, você precisa louvar a Deus quando um problema vem, quando algum problema estiver difícil de solucionar, de resolver. Vocês precisam tirar um tempinho no seu coração e falar assim, ó, o nosso Deus Todo-Poderoso está conosco. Então a Bíblia fala, criança, que eles ajoelharam na presença de Deus e adorou. Os levitas, que era o povo, as pessoas responsáveis para a adoração, vamos supor, por um músico, né, criança, que canta, que toca, igual na igreja. Então, a Bíblia fala, criança, que eles começaram a louvar a Deus, o Deus Todo-Poderoso, Deus vivo que fez os céus e a terra, que criou eu e você, que ama a todos. E a Bíblia fala, criança, que todos cantaram com uma voz bem alta. Josafá ordenou os levitas e falou assim, vai na frente do exército e começa a marchar e cantar. Marchar e cantar. Marchar e cantar. Sabe o que eles estavam cantando? Louvem a Deus, o Senhor, porque o seu amor dura para sempre. E eles começaram a marchar e a cantar, criança. Logo, criança, que eles começaram a cantar, o Senhor, o próprio Deus, causou uma confusão no meio do exército inimigo, criança, que eles começaram a se ferir uns aos outros, atacar contra os outros, bater contra os outros, bater, criança, e avançou contra o outro, que a gente não sabe nem o que aconteceu, criança, e os inimigos, os próprios inimigos, criança, acabou com a guerra. Por quê? A Bíblia nos conta, criança, que eles atacaram os moabitas, os amonitas, os edomitas, e eles foram derrotados. E eles próprios atacaram, depois eles foram destruídos completamente, criança. Quando Josafá e o seu exército chegou lá, criança, ele já tinha todos mortos no chão. E aí, criança, eles foram, crianças, adorar a Deus. Eles continuaram adorando a Deus. E assim, criança, o exército do inimigo, né, que queria atacar o povo de Deus, eles próprios se destruíram uns aos outros, né? O próprio Deus permitiu que eles causassem confusão e confundissem uns aos outros e se destruíram. Criança, e assim o povo de Deus venceu no nome do Senhor sem lutar. O que o povo de Deus fez, criança? Eles somente louvaram a Deus, que o amor do Senhor dura para sempre. Louvado seja Deus, que o amor do Senhor dura para sempre. Criança, a Bíblia nos diz, criança, que o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, ele, por causa do pecado, né, que aconteceu, a Bíblia fala, criança, que todos pecaram e foram separados do amor de Deus. Por isso, criança, que hoje na vida que nós estamos vivendo também existe esse tipo de coisa. Um luta contra o outro, né, criança? Tudo isso é pecado. Desejar o que não é seu, igual aquele exército que queria invadir a terra de Jerusalém, sendo que pertencia ao povo de Deus, e eles queriam tomar, desejar o que não é do seu, é pecado, né, crianças? Porque Deus, criança, a Bíblia fala que ele é dono do ouro e da prata, e tudo que nós pedir a Deus em oração, crendo, receberemos. Então nós precisamos orar a Deus, não podemos desejar o que não é nosso, né, criança? Por isso que a Bíblia fala que todos pecaram e separados foram de Deus. Mas, criança, também a Bíblia diz que Deus, criança, o Senhor Jesus morreu por mim e por você, mas ele não ficou morto. E ele foi sepultado, e ao terceiro dia ele viveu, e ele está vivo para a glória de Deus, né, criança? Muito importante, o Senhor Jesus venceu a morte, e ele está vivo.
né? Então a Bíblia fala, criança, que no outro dia a Bíblia fala que o exército de Josafá foi e viu toda aquela destruição lá embaixo, o povo estava tudo morto. E aí, criança, eles foram para o templo adorar a Deus. Eles pegaram os cantores, pegaram harpas, pegaram os instrumentos, vamos supor, nos nossos dias hoje, né, criança? Pegou o teclado, o violão, a bateria e desceu lá para o templo, criança, num vale chamado Vale de Bênção. E foi adorar a Deus e agradecer a Deus pela grande vitória. Que coisa linda, criança. Essa história é muito linda. E assim, criança, eles venceram. E Josafá, criança, a Bíblia fala que o final do reinado de Josafá foi só de paz com as vizinhanças, todo mundo. O reino de Josafá foi só bênção depois. As nações vizinhas viu o que tinha acontecido, escutou o que tinha acontecido e ficou com medo, né? Ficou com medo, falou assim, olha, o Deus deste povo é um Deus poderoso, olha o que eles fizeram. Então, criança, depois daquilo, foi só paz. Criança, eu quero falar com vocês também. Hoje nós temos guerra, nós temos doenças, nós temos esses problemas que estão acontecendo, mas o Senhor Jesus disse na sua palavra, criança, no Evangelho de João, no capítulo 1, que o Senhor Jesus, ele veio aqui e todos quanto creram e receberam o Senhor, receberão o direito de ser chamados filhos de Deus. E o Senhor Deus, enviou o seu Filho amado, um grande presente da salvação. E eu gostaria de perguntar para você, você que ainda não é crente, você quer aceitar o presente da salvação? Você quer aceitar o Senhor Jesus como seu Salvador? Se você quiser, criança, ore comigo assim. Fala, Papai do céu, perdoa os meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida. Limpa o meu coração, que eu possa te servir todos os dias da minha vida e adorar o Senhor sempre. Amém. Muito bem, crianças. E você, criança, que já é crente, o desafio que eu vou te dar hoje é esse. Quando as coisas não estiverem bem para você, adore ao Senhor. Louve a Deus. Canta um hino de gratidão a Deus. Eu sei que tem bastante hino que nós colocamos aqui no YouTube, tem bastante louvor. Então você começa a adorar a Deus, criança. Não use o seu celular para coisas erradas, mas use o seu celular para a glória de Deus, para adorar a Deus. Tá bom assim? Fiquem todos com Deus e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém?